Olá pessoal, engenheiro Fábio da empresa Fast Consultoria e no Dica da Semana de hoje estaremos falando sobre responsabilidade civil e criminal. A responsabilidade civil, ela tem a base no Código Civil e se for comprovado a culpa em decorrência de um acidente de trabalho grave ou fatal, essa responsabilidade ela é imputada à empresa. Então a gente pensa na personalidade jurídica da empresa, o CNPJ. E se for comprovada a culpa, pode gerar indenização. Então a empresa ela fica obrigada a indenizar esse trabalhador acidentado. E a responsabilidade criminal, ela pode ser imputada à pessoa física. Aí nós vamos pensar no CPF. Então pode ser o encarregado, o diretor, o supervisor direto do trabalhador, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança. Então vai depender das circunstâncias em que esse acidente de trabalho grave ou fatal aconteceu. Quando nós falamos em responsabilidade civil criminal, é importante entender no contexto do direito a culpa. O que seria a culpa? Ela pode decorrer da violação de um direito pré-existente. Um direito, por exemplo, à segurança no ambiente de trabalho, que pode ser por ação ou omissão. Então, o encarregado ele pode agir, então faz a limpeza da máquina em movimento, um exemplo, ou faz a troca do telhado sem observar as condições mínimas de segurança envolvendo trabalho em altura, NR35. Então, teve uma ação, e essa ação ela pode gerar também uma responsabilidade. E a omissão, a omissão seria, eu teria uma norma a ser cumprida e fui omisso, não cumpri essa norma. E aí, tanto a ação quanto a omissão, ela pode se manifestar por meio da imprudência, imperícia ou negligência, que são as três modalidades de culpa, caracterizando o ato ilícito. Então, o ato ilícito seria uma manifestação contrária à legislação. Então, tinha uma norma de segurança, uma norma do Ministério do Trabalho e eu não cumpri. Vamos compreender a questão da imprudência, negligência e imperícia. Então, a imprudência é uma forma de culpa que consiste na falta involuntária de observâncias de medidas de precaução e segurança. Então, de maneira involuntária, o empregador determinou que um funcionário fizesse a operação de uma máquina sem um treinamento específico. Mas ele não teve a intenção, foi de forma involuntária. Então, nesse caso, agiu por imprudência. O que seria a negligência? A negligência é a omissão voluntária. Então, eu sabia que tinha que desenvolver ou aplicar uma norma de segurança no ambiente de trabalho e não fiz. Não apliquei essa norma. Então, o empregador que não adota normas de segurança conforme NRs do Ministério do Trabalho e Emprego. Seria um exemplo de negligência. E a imperícia é a falta de aptidão, habilidade, ou até mesmo previsão no exercício de determinada função, profissão ou ofício. Um exemplo clássico de imperícia seria conduzir ou dirigir a empilhadeira sem o curso teórico e prático. Por quê? A pessoa ela não tem aquela habilidade, E aí envolve a norma regulamentadora de número 11 do Ministério do Trabalho e Emprego. Sempre quando nós tratamos da responsabilidade civil, tem que buscar uma relação causal do evento com. O que seria esse evento? O acidente de trabalho grave ou fatal. Sempre que tiver um acidente grave ou fatal, essas responsabilidades elas podem ser desencadeadas, que é a responsabilidade civil e criminal. Então, na responsabilidade civil, eu preciso buscar essa relação causal, que a gente chama de relação de causa e efeito, do acidente com descumprimento de normas do Ministério do Trabalho. Será que esse acidente de trabalho ele aconteceu em decorrência do descumprimento de normas? Será que esse acidente ocorreu devido a uma condição de trabalho proibida por lei? Será que esse acidente ocorreu por ausência de ordens de serviço, que nós já comentamos em outras oportunidades, conforme norma regulamentadora de número 1? Será que tinha um procedimento de segurança? Tudo isso vai ser avaliado. E a responsabilidade criminal, nós temos algumas digamos assim, características. É uma obrigação individual, ela não pode ser assumida pela empresa. Eu não tenho como prender a empresa.
Então a responsabilidade criminal ela é imputada a uma pessoa física, já comentamos, o encarregado, o diretor, o líder, o supervisor, garantido ao acusado, né, o direito de defesa. Então eu tenho o direito de me defender de uma acusação, né, de um processo criminal envolvendo acidente de trabalho grave ou fatal. E no caso de morte tem que ter um inquérito policial que vai apurar causas e responsabilidades. Então eu reforço a importância do cumprimento, exigência e aplicação das normas regulamentadoras no ambiente de trabalho. E de quem é essa responsabilidade? É do líder, é o supervisor direto do trabalhador que tem que fazer com que essas normas elas sejam aplicadas. Muitas vezes o pessoal fala, mas isso aí é responsabilidade do técnico de segurança, do engenheiro de segurança. Sim, também. Mas a responsabilidade de cobrança direta é da supervisão. Então, reforço a importância de cobrar e fazer com que essas normas elas sejam cumpridas. Porque a responsabilidade, quando tratamos de segurança e saúde no ambiente de trabalho, é muito grande. Muito obrigado e até o próximo Dica da Semana.